E aí, gente, beleza? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, esse vídeo pode ser assistido por qualquer um, mesmo que você tenha acabado de chegar no canal e não conheça nada. Não se preocupe, pode assistir de boa, eu vou explicar bonitinho todas as questões que apresentarei nesse vídeo. E no final, vou dar uma listinha de outros vídeos que você pode assistir se quiser para complementar e se aprofundar mais nessa história. Mas para quem acompanha o canal com frequência, depois dos vídeos de The Grave, Shade Grey, Nível 404, Blue Channel, The Broken, Icarus Proceedings e muitos mais, vocês já pararam para se questionar como é o real universo de Backrooms? Onde está o que? Como ele se comporta? No vídeo de hoje, vamos encaixar direitinho onde está o que. Vamos construir um mapa, parecido com aquele mapa que tem no Dragon Ball, por exemplo, que mostra direitinho como tudo funciona, ou o mapa de One Piece, por aí vai, né? Hoje você sairá daqui com um mapa de Backrooms. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, no vídeo do Blue Channel, descobrimos que o Blue Channel em si não é um nível à parte, e sim, ele é o próprio universo das Backrooms. No Blue Channel, todos os níveis estão contidos dentro dele. É como se o Blue Channel fosse o nosso universo aqui do mundo real, e os níveis fossem os planetas dentro desse universo. Então colocaremos o Blue Channel como um grande círculo azul aqui. Ele é tudo. Em Icarus Proceedings, descobrimos que o nível 404 é o centro de tudo, onde tudo se conecta. Logo, o nível 404 é bem no meio do Blue Channel, já que ele é o centro do universo. Além disso, também no vídeo do Icarus Proceedings, descobrimos que o lugar mais fundo do universo é o The Grave, bem lá embaixo. Ou seja, o nível 404 é o centro e o The Grave é o ponto mais baixo do universo. E já adianto, não temos informações, pelo menos não até agora, do ponto mais alto do universo. Não sabemos qual seria esse lugar. Além disso, também, no vídeo de Icarus Proceedings ainda, descobrimos mais sobre um dos níveis mais famosos dos Backrooms, que é o Shade Grey. Vemos que um certo ser morreu próximo ao The Grave, e o lugar onde ele morreu é o Shade Grey. Não temos certeza se a morte desse ser causou o nascimento do Shade Grey ou se ele apenas morreu no Shade Grey que já existia. Mas independente dessa questão, o ponto é, ele estava no The Grave, se afastou do The Grave e então morreu. E onde ele morreu era o Shade Grey. E então, ou ele morreu e causou o nascimento do Shade Grey, ou ele chegou até lá e morreu. Independente desses casos, já sabemos que o The Grave é o ponto mais baixo do universo. Então não tem como o Shade Grey ser mais abaixo que o The Grave, já que ele é o ponto mais baixo. Logo, o Shade Grey só pode ser localizado um pouco acima do The Grave, mas muito próximo a ele. Além disso, tem a questão do nível 71. O nível 71 é a principal entrada para o Shade Grey. E a posição mais lógica que a gente consegue pensar para colocar ele é logo acima do Shade Grey. Além disso, juntando as informações do nível 71, do Shade Grey, do The Grave e do Icarus Proceedings, aparentemente, mesmo que isso seja uma teoria, é uma teoria quase confirmada. Entendemos a partir desses vídeos que quanto mais fundo nos Backrooms você está, mais cinza tudo vai ficando. O Shade Grey é cinza, ele não tem cores, é preto e branco. O nível 71 também é, e ele é conectado ao Shade Grey. O The Grave também é cinza, sendo que ele é o nível mais baixo e está bem próximo ao Shade Grey. Ou seja, os níveis que são preto e branco, que não tem cor, com certeza estão localizados bem no fundo. Por isso, eu coloco o nível 71 aqui no fundo também. E como ele é a entrada do Shade Grey, eu coloco ele logo acima. E aqui podemos também puxar o nível 999, que é totalmente preto e branco também. E provavelmente ele também está aqui embaixo, junto com os outros níveis que também são preto e branco. Só não sabemos exatamente onde ele se encontra, mas ele está aqui embaixo. Além disso, dentro do Shade Grey existe uma saída para o nível 195. O nível 195 não é explicitamente dito como preto e branco, mas todas as imagens desse nível são nessa cor. Além de que o nível é formado por metais, e a maioria dos metais são preto e branco, no caso cinzas. Mas nem todos os metais são cinza, tipo cobre e ouro. E se o cobre do nível fosse cinza, isso provavelmente seria especificado na Wiki. Afinal, o nível é usado como uma fonte de coleta de recursos. E se todos os metais fossem preto e branco, isso atrapalharia bastante para identificá-los. Afinal, você provavelmente confundiria ouro e cobre com outras coisas. Sendo assim, o nível parece ser parcialmente preto e branco. E por ter uma conexão direta com o Shade Grey, eu colocaria o nível 195 bem aqui, na linha entre o ponto em que ainda tem cor no Blue Channel e o ponto em que as coisas começam a ficar cinzas. Provavelmente o nível 95 é o nível que está exatamente nesse centro, nessa linha entre o preto e branco e o normal, já que ele tem muitas partes em preto e branco, mas aparentemente não é totalmente preto e branco. Mas aqui também é uma suposição minha baseada em teorias e meus conhecimentos que eu tenho sobre Backrooms. Além disso, também temos o nível Theta,
Theta, que na wiki inteira o nível parece ser preto e branco também. Além disso, o nível Theta é acessado quando você cai em vazios nos backrooms, como por exemplo cair para fora das ilhas do nível 149 ou cair para fora da paisagem falsa do nível 300. Fazendo isso, você cairá em um vazio infinito. E bom, você está caindo. Enquanto você cai, você está indo cada vez mais baixo na realidade. E é aí que você pode ser levado ao nível Theta, que toda a wiki é preta e branca. O que também me indica que o nível Theta também está lá embaixo junto com os níveis cinzas. Só não sabemos exatamente onde. E bom, depois de termos feito tudo isso daqui, ainda não acabou. Porque assim, depois de mais de 180 vídeos de backrooms, acho que estamos quase batendo 200, se não já tivemos passado de 200 vídeos de backrooms, eu me sinto bastante conhecedor dessa história. Então, usando esses conhecimentos, eu tenho mais algumas teorias bem plausíveis para adicionar aqui. Em primeiro lugar, é bom deixar claro que o que temos de oficial mesmo, que é confirmado, é isso aqui. E infelizmente, isso é tudo o que temos explícito na história. Não existe um mapa oficial de backrooms nem nada do tipo. Por isso, a partir daqui, eu vou adicionar minhas teorias baseado em tudo que já fizemos aqui no canal. Já que backrooms é uma história de interpretação e de teorias. Eu interpretarei apresentando as minhas teorias baseado nos meus conhecimentos de mais de 2 anos de canal aqui e de quase 200 vídeos de backrooms. E vocês vão ver que tudo que eu falar aqui vai fazer muito sentido. Em primeiro lugar, no vídeo de Icarus Proceedings, a criadora dos backrooms, Gudan, também conhecida como Nostalgic Gaius, após criar todo o backrooms, viajou pela sua criação e no centro ela encontrou um buraco, onde todas as realidades se sobrepunham umas sobre as outras. Então ela criou lá o nível 404 para preencher esse buraco e evitar que causasse problemas, já que ele era instável. Só que assim, gente, a descrição de um ponto em que vários níveis se sobrepõem uns sobre os outros me lembra muito o nível 38, já que o nível 38 é o ponto em que todos os níveis de 0 a 37 se sobrepõem uns sobre os outros, gerando o nível 38, que é uma mistura de todos esses níveis. O que não sei pra vocês, mas pra mim, me parece lógico encaixar todos os níveis de 0 a 38 bem próximos ao centro do universo. Afinal, eles precisam estar juntos em um ponto bem próximo para que o nível 38 exista. E qual o melhor lugar de todos para esses níveis se sobrepõem uns sobre os outros? Se não perto do centro, onde tudo se sobrepõe uns sobre os outros. Faz sentido? Pra mim, faz. Então, pra mim, os níveis de 0 a 38 estão aqui, bem próximos ao centro do universo. Também porque esses níveis iniciais têm fortes conexões entre si. Os níveis levam de um pro outro. Além disso, todos os níveis que se conectam ao nível 404, também, pra mim, faz sentido colocá-los próximo ao centro do universo, onde ele está. Não acho que essa regra seja totalmente necessária para tudo dentro dos backrooms. Afinal, muitos níveis funcionam na base do teleporte, e não de uma passagem simplesmente andando de um nível para o outro. Sendo assim, eu colocar os níveis conectados ao nível 404 próximo a eles é mais uma suposição do que realmente uma certeza. É aquilo, se eu fosse escolher um lugar para pôr, faria mais sentido colocar nas proximidades. Pode ser que alguns sejam mais longe? Pode, mas ainda assim, acho que tem mais chances de ser mais perto. E quais são esses níveis que se conectam ao nível 404? Primeiramente, o nível 18. Que coincidência, ele faz parte dos níveis de 0 a 38, que eu também dei um bom argumento para eles estarem próximos ao centro do universo. O outro nível é o nível 12. Que coincidência também. Também é um nível de 0 a 38. Além desses dois, tem o nível -0 e o Decode. Todos esses 4 níveis podem ser usados para entrar no nível 404. O nível 12, o nível 18 e o nível -0 tem vídeo no canal, enquanto o Decode está para ser feito. Só para deixar claro, o Decode já está na lista. Eu já até gravei o áudio, já tenho o roteiro e ele tá aí na lista de produção. Então o nível 0 e o Decode podem ser esses dois níveis que não estão tão próximos ao centro. Pode ser que eles estejam mais longe, mas eu ainda acredito que eles estão sim próximos ao centro. Tendo tudo isso em mente, tem 3 coisas que eu quero adicionar aqui. Sobre o nível 18, sobre o The Well e sobre o The Hub. No nível 18 existe o Dino. O Dino, ele leva você para qualquer nível que você quiser, seguindo ele. O The Well é um nível que é um poço, que se você pular no poço, você cai em uma grande variedade de níveis. Nem todos os níveis foram documentados inclusive. E o The Hub é um nível que leva a todos os níveis dos backrooms também. A relação desses 3 níveis é isso. Eles levam para vários níveis. E o que acontece? No nível 18, eu já apresentei aqui 2 argumentos para dizer o porquê ele está próximo ao centro. Além disso, a tradução de The Hub é literalmente
literalmente o centro. As duas coisas têm muita lógica. Afinal, se esses níveis podem se conectar a muitos níveis, se não a todos, faz sentido eles estarem localizados próximo ao centro dos backrooms. Afinal, o centro é o lugar mais próximo de tudo. E além disso, o The Hub está conectado ao nível 1 principalmente, que é um dos níveis de 0 a 38. Então, para mim, é praticamente certo que o The Hub também está próximo ao centro junto com o nível 18. E sobre o The Well, também, mas ele tem uma questão. O The Well tem uma chance de aparecer em qualquer nível dos backrooms e pelo visto ele tem mais chance de aparecer em níveis de céu aberto. Ele é um nível que parece que vaga por aí, já que você pode encontrar ele aleatoriamente em vários outros níveis e usar ele de atalho para ir para níveis aleatórios. E com isso, eu imagino que o The Well seja um nível errante, digamos assim. Assim como no nosso universo existem planetas errantes que não fazem parte de nenhum sistema solar e apenas estão vagando sozinhos por aí, até colidir com algo, eu acredito que o The Well possa sim ser um nível errante que está andando por aí. E por isso, ele às vezes colide com outros níveis, então ele aparece em outros níveis. Mas provavelmente o The Well nasceu, digamos assim, próximo ao centro do universo, justamente pelas propriedades que ele tem. E essa questão de nível errante que vaga pelo universo do Blue Channel também me leva a outra questão, sobre o meu nível favorito, o nível 15. Quando eu fiz o vídeo sobre o nível 15 há muito tempo atrás, era no começo do canal. Eu não tinha muito conhecimento acumulado de backrooms como eu tenho hoje, mas recentemente, como esse conhecimento foi adquirido, eu fiz um vídeo teorizando sobre o nível 15, e pra mim, aquela é a verdade. Naquele vídeo eu explico como o nível 15 provavelmente é um nível errante, assim como o The Well. Desse jeito que eu expliquei, o nível 15 provavelmente vaga pelo universo, e por isso ele só foi acessível pelo nível 10 uma única vez, e depois desapareceu. É como se ele tivesse vagando pelo universo, colidiu com o nível 10, fazendo a entrada ser acessível, e depois que ele saiu da colisão, a entrada foi desfeita, e nunca mais foi possível entrar no nível 15, pois não sabemos onde ele irá colidir de novo. E mesmo se ele já colidiu com outros níveis, pode ser que simplesmente ninguém tenha encontrado quando isso aconteceu. E provavelmente ele está agora vagando por aí. Então pra mim, o The Well e o nível 15 são níveis errantes, que ficam vagando por aí, mas que podem surgir em qualquer nível aleatoriamente, quando colidirem com eles. Em relação ao nível 503, eu não tenho ideia de onde eu poderia encaixar ele. Ele é considerado o lixão dos backrooms. Ele armazena os restos dos níveis que foram deletados. Mas onde isso seria, não tenho ideia. Mas eu posso descartar alguns lugares, tipo a região preto e branca do universo, lá pra baixo, porque as imagens do nível definitivamente não são em preto e branco. Então ele não deve estar lá embaixo. Mas ele é uma questão curiosa. Onde será que um lixão dos backrooms, para onde os níveis deletados vão, ficaria? Curioso? Não sei. Enfim, aqui entramos em uma outra questão, sobre o The Broken. No vídeo do Icarus Proceedings, temos uma afirmação de que as backrooms e as frontrooms, que é a nossa realidade, já foram um só, o que mostra que hoje eles não são mais um só. Além disso, as frontrooms não podem ser acessadas a partir dos backrooms, pelo menos não na história de verdade dos backrooms, né? É importante lembrar isso, porque o Kenny Pixels não é uma história oficial. O Kenny Pixels é só um fã de backrooms que gostou da história e fez uma história à parte dele. Na história de verdade mesmo, após você cair nos backrooms não tem volta. Ah, mas e o nível 3999? Assista o vídeo do nível 3999 que você vai ver que também não tem nada a ver, até porque esse nível nem existe mais. Continuando, nas frontrooms existe uma saída pros backrooms, mas o oposto não acontece. Mas por que será? Bom, no vídeo do Icarus Proceedings, consideramos a ideia de que as frontrooms não são nada mais do que um nível dos backrooms, mas hoje em dia eu não concordo mais com essa ideia, justamente por causa do The Broken. Nas frontrooms existe todo um universo além do planeta Terra, sendo que mesmo em níveis infinitos dos backrooms, você é capaz de chegar em uma borda e sair dessa borda, acessando assim o Blue Channel. Mas nas frontrooms temos um real infinito, como um universo, como o próprio Blue Channel da realidade, o que me faz pensar que na verdade as frontrooms não são o nível dos backrooms, e sim um universo à parte dele, já que de novo no vídeo do Icarus Proceedings é dito que eles eram um só, mas não são mais. Porém,
Porém, quando eles se separaram, uma conexão se manteve das frontrooms para os backrooms, mas não o oposto. Mas Mystice, se funciona assim, por que não tem como voltar para as frontrooms? Se é possível entrar, por que não poderia sair? E é aqui que o The Broken entra. No The Broken, temos várias afirmações que dão a entender que realmente é assim que funciona. E além disso, adiciona um novo mundo ainda, um novo universo, que é o próprio The Broken. E o que acontece? O The Broken seria como se fosse um universo do caos absoluto. Lá, apenas caos acontece, não tem leis da física lógicas. Lá nada funciona, enquanto as frontrooms são o lugar onde as leis da física funcionam de boa. Nada é anômalo lá. Lá, tudo acontece normalmente, sem nada sobrenatural. Enquanto os backrooms é exatamente o meio do caminho disso, onde ele mescla os dois, fazendo com que lá seja estável o suficiente para se viver, diferente do The Broken, que não é nem um pouco estável, mas ainda assim tendo faltas de leis da física lógicas, tendo um pouco da influência do The Broken, assim como tem um pouco da influência das frontrooms. É como se os backrooms puxassem um pouco de cada lado, entendeu? Puxasse um pouco de cada lado. Como vimos no Icarus Proceedings, os backrooms e as frontrooms eram um só antigamente, mas provavelmente quando aquela briga que acontece no vídeo do Icarus Proceedings acontece, eles foram divididos. E provavelmente durante essa divisão, quando tudo deu errado, o The Broken pode ter sido criado ali. Afinal, a briga que aconteceu fez o nível 404 deixar de ser um paraíso perfeito para se tornar aquele monte de bugs e erros que ele é atualmente, o que até afetou os níveis próximos a ele, os níveis que se conectam, como o Decode, o nível 12 e o nível -0. Então essa briga ter gerado um problema muito maior, no caso, o The Broken, não me parece tão absurdo. E justamente a criação do The Broken na briga fez os backrooms se tornarem como ele é, estranho. Antes, ele com certeza era mais como a realidade, tranquilo, sem erros, com leis funcionais. Mas após a briga, a criação e a influência do The Broken fez os backrooms se tornarem como são, sendo a única área que realmente ficou praticamente salva do que rolou, sendo as frontrooms, nas quais as leis ainda funcionam, onde o The Broken não consegue alcançar tanto porque ele está muito longe. Mas de novo, os backrooms estão no meio e ele puxa a influência dos dois universos, segundo essa minha teoria. E esse puxar pode ser interpretado também como a causa dos no clips. Afinal, os backrooms estão puxando coisa das frontrooms, como as pessoas que vivem lá, fazendo elas fazerem o no clip e caindo nos backrooms. Também estão puxando o visual de vários níveis. O nível 11 é uma cidade que existe nas frontrooms e os backrooms são bem conhecidos por copiar as frontrooms e terem níveis que parecem muito lugares das frontrooms. E vocês lembram do nível 53 que uma casa inteira foi puxada para dentro dos backrooms? Então, os backrooms puxam a influência da realidade, fazendo tudo isso acontecer. Juntamente, ele também puxa a influência do The Broken, onde só o caos rola. E isso faz com que os backrooms sejam como são, estáveis o suficientes como a realidade para se morar, mas ainda estranhos o suficiente, parecido com The Broken, mas não impossíveis de se viver. E gente, aqui é o Mystice do futuro, o que acabou de editar esse vídeo todo para vocês. E após terminar de editar, eu percebi duas coisas que eu não tinha notado antes, e que são interessantes de se adicionar aqui nessa teoria. Primeiro, eu comentei sobre o nível 503, que é um lixão dos backrooms, onde o resto dos níveis deletados vão parar. E eu comentei que eu não sabia onde encaixar ele, mas agora eu tenho uma ótima ideia sobre isso. Se o nível foi excluído, ele deixou de existir nos backrooms, ou deixou de existir no Blue Channel, pelo menos em parte, já que sobra os restos que formam o nível 503. E cara, não vemos na nossa realidade, nas frontrooms, o resto de níveis dos backrooms vindo parar aqui. Então só resta um lugar para os níveis deletados irem, pro The Broken. O The Broken é só caos. E segundo a minha teoria, as anomalias dos backrooms vêm de lá. E se um nível é excluído e ele volta pro The Broken, ele só tá voltando de onde ele veio. Afinal, os níveis em si são anomalias. E o The Broken é o que causa as anomalias. Mas sempre sobra um restinho. E esse restinho é o que compõe o nível 503, que ainda existe no Blue Channel, já que é possível acessar ele. Ou seja, o lugar mais perfeito para encaixar o nível 503 seria no lugar onde ele se conecta ao The Broken, porque a maior parte dos níveis deletados voltam pro The Broken e se juntam ao caos de lá, e o que sobra fica aqui no Blue Channel. Então tem que ter um caminho do Blue Channel pro The Broken para esse nível ir para lá. E nesse meio desse caminho, ainda dentro do Blue Channel, é onde o nível 503 deve estar. Então vamos colocar mais ou menos aqui, que seria o caminho pro The Broken. Só que a gente tem uma coisa a levantar aqui. Os universos não funcionam desse jeitinho que eu tô representando. Eles não são literalmente bolas assim voando em um espaço. Isso aqui é só um método de representar, já que na vida real, entre aspas, funcionaria muito mais diferente
provavelmente em uma escala muito maior e talvez a gente nem consiga compreender como isso funcionaria. A mescla no mundo real seria bem diferente. Mas o ponto que eu quero levantar é, em algum lugar do Blue Channel, provavelmente existe um caminho mais específico onde as coisas passam do Blue Channel pro The Broken ou vice-versa. E provavelmente nesse ponto, onde essa mescla acontece da melhor maneira, é onde provavelmente o nível 503 tá. E provavelmente também onde a entrada pro The Broken tá. O que me faz levantar a teoria de que talvez o nível 503 seja uma possível entrada e uma possível saída pro The Broken. Isso se o The Broken tiver uma saída. Mas de novo, essa representação é só uma representação. Onde o nível 503 pode estar na mescla entre o Blue Channel e o The Broken, pode ser em qualquer lugar. Pode ser ali em cima, pode ser mais pra baixo, mas aqui é essa representação. Não tem como a gente saber. Só estou adicionando esse ponto. Além disso, quando a gente cai nos backrooms, a gente vai parar ou no nível 0, ou no nível 2, ou no nível 32. Isso no caso, com certeza. A gente tem a teoria do nível 974 também, ser um dos possíveis níveis que a gente pode entrar. Mas, levando esses três que são realmente canônicos, a gente sabe que a gente pode cair lá. O nível 0 é a entrada mais frequente, o que me faz pensar um pouco em mudar, entre aspas, entre muitas aspas, a posição do nível 0 em específico, e jogar ele ali mais pro canto, na divisa entre as frontrooms e os backrooms, deixando o nível 2 e 32 logo aos arredores dele. E por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo isso porque, assim como o principal ponto da mescla do Blue Channel com o The Broken provavelmente é o nível 503, provavelmente a mescla entre as frontrooms e os backrooms é o nível 0. O nível 0 provavelmente tá bem nesse ponto da mescla. Afinal, quando a gente vem das frontrooms, a gente cai no nível 0 com muito mais probabilidade. E provavelmente o nível 2 e 32 estão logo aos arredores, porque você pode cair lá, mas a chance é menor. Mas, de novo, assim como eu expliquei, a mescla entre os universos não funciona exatamente como essa representação está mostrando. Pode funcionar de uma maneira que a gente sequer entenda. E é por isso que eu disse que eu mudaria a posição do nível 0 entre aspas, porque essa mescla pode acontecer bem ali perto do centro do universo mesmo. O que faz com que eu nem precise mudar a posição do nível 0. E simplesmente a mescla entre as frontrooms e os backrooms ocorre mais ali perto do centro mesmo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, acrescentei essas duas informações, mas no final elas também não dizem muito, porque a mescla de universos não acontece nessas duas bordas. Pode ser que aconteça? Pode, mas pode ser em qualquer lugar, porque a gente não sabe como mescla de universos funciona. Afinal, a gente só conhece um universo no mundo real. Se tiver mais universos, a gente não sabe como esses universos se mesclam. Com isso, de certa forma, eu ainda não sei onde encaixar o nível 503, porque a mescla do Blue Channel com The Broken pode ser em qualquer lugar. Assim como a mescla das frontrooms com os backrooms pode ser ali no meiozinho, onde a gente já tinha encaixado o nível 0, e onde eu acho mais provável que ele esteja. E para finalizar sobre essas duas questões, se o nível 0 é exatamente o ponto da mescla entre as frontrooms e os backrooms, tudo me indica que o nível 0 provavelmente é o principal ponto onde poderia existir uma saída dos backrooms para as frontrooms, que a gente sabe que não existe ainda. Então meio que é uma tarefa talvez inútil buscar a saída dos backrooms em outros níveis que não seja o nível 0. Afinal, se o nível 0 é a principal entrada, provavelmente uma saída estaria lá também. Essa é a minha teoria suprema sobre como os backrooms são. E bom, só pra deixar claro novamente, até aqui, isso aí é o que é oficial. É o que temos certeza de que é assim por causa dos vídeos que já fizemos aqui no canal. Isso é oficial na história original de backrooms. Agora, tudo isso que eu coloquei depois são minhas teorias baseado no meu conhecimento de muitos e muitos vídeos de backrooms aqui no canal. E se você é novo no canal e ainda está se duvidando se essa teoria que eu levantei faz algum sentido e você quer se aprofundar mais na história, quais vídeos você deveria ver de todos os que eu citei nesse vídeo aqui? Bom, assista esses aqui: nível 0, Frontrooms, Blue Channel, nível 71, Shade Grey parte 1 e parte 2, nível 404, The Grave, Icarus Proceedings e The Broken. Com isso, você terá uma ótima base para entender com mais detalhes tudo o que foi apresentado nesse vídeo aqui. E depois disso, você tem outros níveis que eu citei aqui nesse vídeo, que são esses aí que estão aparecendo na tela. Mas não se preocupa com eles agora. Assista aqueles que eu comentei antes, e quando você terminar e sentir falta e quiser assistir mais vídeos sobre backrooms, afinal essa história é muito boa e com certeza depois de assistir o primeiro vídeo você vai querer continuar assistindo os próximos, você tem esses aqui para você assistir e complementar para você entender 100% tudo o que eu tô falando sobre esse vídeo. E depois disso ainda, você tem a minha playlist de backrooms, onde eu apresento tudo sobre backrooms na ordem dos níveis. E aí você pode entrar lá e
e assistir os níveis que faltam. E se você já é um inscrito velho aqui no canal, o que você acha sobre tudo que eu apresentei aqui nesse vídeo? Você acha que faltou um nível interessante, que tem um bom argumento para eu acrescentar aqui também? No caso, um nível que tem uma boa posição no universo em que eu poderia colocar em algum lugar específico? Ou você discorda de alguma das teorias que eu apresentei aqui? Enfim, digam nos comentários. Estou curioso para saber o que vocês têm a dizer sobre tudo isso. Lembrando, todos os outros níveis dos Backrooms também estão dentro do Blue Channel em algum lugar. Eu só não sei exatamente onde encaixar eles. Afinal, nesses níveis não tem nenhuma informação que indique em qual parte do universo ele está. Tipo, se ele tá mais na direita do universo, se ele tá mais na esquerda do universo. Isso a gente não tem como ter certeza. Mas eles estão aí, em algum lugar. Eu só não adicionei todos os níveis que eu já fiz aqui no canal, porque não tem argumentos bons pra dizer onde exatamente eles estão. Mas eles estão aí. E por último, quanto mais vídeos de Backrooms a gente faz aqui no canal, mais o conhecimento da história aumenta. O que significa que não é impossível de, no futuro, eu descobrir coisas novas pra acrescentar nessa teoria e nesse mapa. Ou também descobrir um furo nessa teoria aqui e ter que descartar ou alterar algo. Com isso, dá uma olhada nos cards desse vídeo aqui. Se tiver um card mostrando uma continuação desse vídeo, significa que você é do futuro e no futuro descobertas novas foram feitas. E então uma parte 2 desse vídeo aqui será feita. Se não tiver nada, essa aqui por enquanto é a minha teoria final do universo de Backrooms. Por enquanto. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí. Teoria suprema de Backrooms. Se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.